Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nosso itinerário quaresmal, neste terceiro domingo, mais uma vez o Senhor nos convida ao livro do deserto e do caminho, ao lugar em que nós nos encontramos pelo simples fato de sermos gente, o lugar do exílio e o lugar do desterro. Toda a Sagrada Escritura é um grande processo de um jardim como projeto de Deus que deixa de ser lugar das delícias e passa a ser instância das urticárias, e que deve ser de novo, por promessa, ansiado como sendo um lugar do encontro com nós mesmos e com a graça divina. Atravessamos desertos como desterrados, como exilados, porque é isso que marca a nossa condição, onde, como nos diz uma das nossas cantoras brasileiras, a Flávia Venceslau, não há nenhum caminho isento de chorar. Choramos por conta dos outros, choramos porque a vida nos atravessa, choramos por um luto de nós mesmos. No grande teatro da vida, o que marca o nosso ingresso é a lágrima. Temos então que continuamente aprender a sorrir. Na primeira leitura, portanto, livro do Êxodo, livro do caminho, estamos diante do pronunciamento das 10 palavras de Deus, qual seja os 10 mandamentos, que são uma comunicação daquilo que o Senhor tem de mais íntimo neste seu desejo de nos ver restaurados. Os 10 mandamentos são uma emanação da boca divina, da sua interioridade, para que o povo não reproduza na terra prometida os mesmos vícios que tinha no Egito. Poderíamos dizer, no centro dos 10 mandamentos está o mandamento de não furtar, ou de não tomar aquilo que não é nosso, porque o pecado é um grande furto que nós fazemos com relação a Deus. Pecamos cada vez que não entregamos a Deus aquilo que lhe pertence, ou erigimos para nós outros deuses. Pecamos quando furtamos aquilo que é do outro. O adultério pode roubar a paz de um casamento, ou destruir os sonhos dos filhos.
Quando temos inveja daquilo que é do outro, não prestamos atenção naquilo que é nosso e queremos aquilo que é dele, sem apreciar aquilo que nos pertence. E também o pecado significa furtar-se a si mesmo, buscando felicidade e realização nos lugares errados. Assim nos faz notar o profeta Jeremias, quando falando da vida como deserto e na poesia que é própria dos profetas, diz que às vezes nós abandonamos fontes para cavar cisternas rachadas. Podemos chamar um momento de certeza em nossa vida e assim rachar nossos sonhos, nossa existência e aquilo que mais importa em nome de uma coisa que não é tão importante assim. Logo no início da primeira leitura do livro do Êxodo está: eu sou o Senhor Deus. Esta expressão eu sou, ela se destaca no Pentateuco, particularmente no livro do Êxodo, ela ecoa ao longo das Sagradas Escrituras e o seu significado vai dando-se cada vez que ela aparece. Numa expressão técnica, ela é uma reminiscência. A Bíblia tem determinadas palavras e determinados conceitos que vão retomando, vão ecoando do Gênesis até o Apocalipse, e cada vez que ecoam, elas têm um significado profundo. A primeira vez que aparece eu sou é no livro do Êxodo, quando Moisés é chamado para ser um mediador da libertação. Ele aparece a Moisés na sua insegurança, dizendo: eu sou o Deus dos vossos pais, que viu, ouviu e desceu para salvar o povo escravo no Egito. É a primeira vez que aparece. Quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele não se arrisca a dá-lo, mas ele diz: Erié, Asher, Erié, eu sou aquele que serei. E por que essa expressão é muito importante? Já no Antigo Testamento e também no Evangelho de João, que é aquele que nós lemos hoje, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Deus é da ordem do ser, enquanto nós apenas existimos. E existimos muito mal, existimos em decadência, em precariedade e por um tempo. Deus é o único que pode dizer de um eu que não é invadido, um eu que não é dependente de uma outra coisa senão Ele mesmo, de um eu que pertence a si mesmo. Não é assim conosco. Nós somos para os outros, somos para o olhar dos outros. Não é por isso que a gente se arruma ou veste-se de roupas caras, algumas das quais continuamente tem que ir aumentando de símbolo para poder demarcar que é roupa de quem tem dinheiro. Então existimos para o olhar do outro, que inclusive nos pune, não é? Se você, depois de um tempo, se encontrar com uma pessoa adulta que é profundamente vaidosa ou que quer ser sempre o centro das atenções, pessoas estridentes, lá certamente dentro dela residirá uma criança negligenciada. A falta da atenção, de uma palavra de afirmação no momento da infância, pode criar um adulto estridente, que tem que estar o tempo todo chamando a atenção. Então Deus é porque é hoje, amanhã e sempre será, é podendo bastar-se a si mesmo. Nós existimos, coexistimos, existimos para o olhar do outro, existimos em decadência, porque a existência humana é aquela existência onde a gente se desfaz, basta ver o movimento natural da nossa vida, do nosso corpo, que num determinado momento se ergue e depois de um tempo nós vamos nos ficando cada vez mais curvados até que sumimos. Existimos em precariedade, basta vir para a Serra da Piedade sem um hidratante e sem um protetor solar e a nossa pele racha. Nós que somos capazes de construir aviões, somos pó e cinza. Uma coisinha desse tamaninho que a gente não vê, que é o vírus da dengue, derruba a gente, sobretudo se for o marido, né? Porque as mulheres não têm o privilégio de ficarem adoecidas, porque senão a casa para de funcionar. E nós existimos por um tempo. A nossa vida, e que isso nos leve a sermos um pouquinho mais humildes, ela é um breve instante entre duas eternidades. A gente pode até ter a impressão
de que nós seremos insubstituíveis no nosso ambiente de trabalho, ou que os nossos filhos não darão conta de viver sem nós, que somos uma mãe que tudo provê. Mas, como lembra Fernando Pessoa, sem ti, tudo continuará sem ti. Depois de sua morte serás lembrado apenas 2 vezes, quando faz ano que nasceste e quando faz ano que morreste. Então, é por isso que Deus continuamente vai ecoando nas Sagradas Escrituras que Ele é, porque precisamos estar em contato com aquele que é para podermos existir adequadamente. Porque sem estarmos diante dEle, sem podermos contar com a graça dEle, sem sermos continuamente libertos e curados, inclusive de nós mesmos, por Ele, a gente se desfaz. Porque Ele é o que é o que Ele diz a Moisés: eu sou o que serei, ou eu sou o que sou, Errié, Asher, Errié. Mas nós temos um parentesco com o nada. E ai de nós se não tivermos consciência disso, de que nós estamos muito mais próximo do nada, muito mais próximo da ausência, muito mais próximo da fraqueza. Quem não tem consciência disso está o tempo todo tendo que produzir afirmação. Quem não tem consciência disso se julga insubstituível. Quem não tem consciência disso está sempre querendo ocupar o lugar de Deus. Deus pronuncia as suas palavras porque Ele é o que é. A nossa palavra humana precisa de garantia, de firma em cartório. Maldito o homem que confia no homem, né? Ai de nós se confiarmos naquilo que os outros dizem. Uma das coisas que a maturidade traz a nós é essa consciência de que não raro a pessoa jura com os lábios, mas não dá conta de sustentar aquilo que jurou. E é isto que nos caracteriza como seres humanos. Mas Deus não. Pronuncia 10 palavras que são sólidas e escritas sobre a rocha. Os 10 mandamentos que põem limite e que são uma ordem de vida. Mas aqui, num primeiro momento, pode aparecer uma contradição. Deus tira Israel da escravidão do Egito e está dando a Israel uma série de mandamentos. Na verdade, estes preceitos de Deus não seriam, na verdade, algo que iria aprisionar de novo Israel? Se nós considerarmos a lei como madrasta do nosso ressentimento, porque a lei não raro é alguma coisa que é ruim, não é? Ela existe justamente pelo fato de que a gente tende a querer não obedecer. Como é que os mandamentos, como é que a lei de Deus podem ser uma coisa boa? Será que ele apenas não é mais um tirano, mais um juiz temível, como foi o faraó? E a resposta para isso vem do Salmo que nós acabamos de escutar. Quando no Salmo se diz que os julgamentos do Senhor são precisos e são preciosos e justos igualmente. Por que a lei é necessária? Para que o povo não reproduza os mesmos vícios da escravidão no Egito. É porque nós temos uma tendência a exagerar e a excluir. Exagerar no sentido de que nos temos em grande conta e acabamos tropeçando no nosso próprio orgulho. Veja se os desequilíbrios de um casamento não são decorrentes do fato de que o esposo está profundamente convencido de que a esposa é apenas uma fruição dos seus caprichos. Na medida em que o esposo se considerar não senhor, mas servo, boa parte dos problemas dentro de casa deixarão de existir. Mas porque ele exagera no seu ego, exagera na sua projeção, exagera nos seus caprichos, ele tenderá a fazer da esposa apenas uma extensão dos seus desejos. E assim como, bem como a nossa tendência a excluir aquilo que mais importa em nome de qualquer coisa, excluir aquilo que realmente tem valor por coisas que não têm tanto valor assim. A lei do Senhor Deus, os seus mandamentos, isto é, a sua vontade, são mais preciosos do que o ouro refinado, porque o ouro, a riqueza e o sucesso, insisto sempre nisso, não podem ser buscados como um fim em si mesmo. Porque, como vai lembrar Jesus no próprio Evangelho de Lucas, se nós fazemos a nossa própria vida nesta ilusão de que nós somos um capital humano, de que nós somos empreendedores de nós mesmos, se nós fazemos do grande objetivo da nossa vida sermos bem-sucedidos e sermos deuses, nós terminamos perdendo a vida. E aí Jesus faz uma provocação nos Evangelhos
Quem perde a própria vida vai poder dar o que em troca? Traduzindo em linguagem de coaching ou da área da comunicação, Walter Longo, nenhum CNPJ vale o AVC, entende? Se na nossa vida nós não tivermos muita clareza daquilo que realmente é refinado, do valor que vale a pena, do princípio que não caduca e que não está à mercê de ser comprado, se nós não enxergarmos quem está diante de nós como algo além de uma mercadoria, de um objeto para a nossa satisfação, a gente infarta, a vida perde o brilho, o coração no casamento para de bater, não é? O amor esfria. Deus está ensinando, junto com estes grandes nãos do livro do Êxodo, que Ele não é uma projeção dos nossos desejos e que Ele não é moldado segundo as nossas carências. Por isso Deus não admite nem ter nome, não admite ter templo, porque Ele não é um objeto previsível e manipulado. E esta é a nossa tendência. Às vezes até nos nossos jejuns, às vezes até nos nossos ritos de Semana Santa e de Quaresma, em nossas promessas sem sentido, rezando a um Deus que bebe sangue, a gente quer manipular Deus e fazê-lo caber dentro da caixinha do nosso movimento e da nossa pretensão. Não, Ele não é uma projeção dos nossos desejos e Ele não é uma extensão das nossas carências, porque isso faria dele um ídolo. E às vezes tenho a impressão de que nós temos uma religião de muitos ídolos. Hoje, inclusive, aqui me permitindo fazer uma crítica com o devido respeito, com esta ideia nefasta, que inclusive está envenenando a nossa visão católica sobre Deus, que é a ideia da teologia da prosperidade, a gente fica com a impressão de que Deus existe apenas para encher o nosso bolso de dinheiro, né? Já repararam como muitos influencers associam o seu sucesso material à ideia de uma bênção divina, não é? Isso é uma coisa nefasta, porque não está nas Escrituras garantido que o fato de nós seguirmos a Deus nos tornará mais ricos. O dinheiro, sim, é uma bênção, mas ele não é, de fato, o foco da nossa realização e nem é a promessa que Cristo nos faz em primeira instância, porque Ele mesmo lembra ao apóstolo: de rico que era, se fez pobre, não no sentido de um apego à pobreza, como lembrava Joãozinho 30, justificando a beleza do carnaval, ele dizia: faço grandes desfiles porque pobre gosta de coisa boa. E de fato é verdade, né? Esse é um dos erros aqui, me permitindo fazer uma crítica. Ela tem as suas vantagens, mas a teologia da libertação, porque ela escolheu os pobres e os pobres escolheram a igreja evangélica. Então, na verdade, nós não fazemos um culto à pobreza, nós não temos um amor à miséria, mas nós entendemos que a vida, para ser bem vivida, pede uma dose de despojamento, porque só o despojamento nos faz comparecer diante das riquezas, e uma grande riqueza que deve ser descoberta para além das nossas imagens e dos nossos ídolos é a face de Deus, que é um tu, que é um outro. Deus não cabe no nosso movimento, não cabe na nossa comunidade, não cabe no nosso partido, não cabe na nossa pretensão, não cabe no nosso texto, não cabe na nossa reza de madrugada, porque Ele é o que é. Ele não existe dentro do nosso templo, do nosso esquema mental, Ele está para além de todas as coisas, né? Deus é como o sopro desta nuvem que atravessa a seca da piedade. Está onde quer estar, com as suas meninices. E também nós, como provocava no início dessa reflexão, temos que ver que os outros têm direito de existir para além da idealização que nós fazemos deles. Os outros não podem ser uma extensão do nosso capricho. E aqui, a provocação do tempo da Quaresma, quando nós fazemos abstinência, quando nós fazemos jejum, quando nós nos abrimos à caridade, é para que a gente tome consciência do quanto a gente devora do outro. Devoramos com o olhar e devoramos com o julgamento, devoramos quando o outro se torna uma mercadoria, um objeto, devoramos quando somos uma cultura do descarte, não é? Dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro da nossa sociedade, é tão
difícil e cada vez mais raro ver aquilo que Levinas, o filósofo, diz, que é o rosto do outro como tendo um valor ético explícito. Hoje, todos nós que temos rede social somos apenas um algoritmo, né? A gente, quando se inscreve numa rede social nova, dá autorização ao Google e ao Facebook para que ele pegue os nossos dados e ofereça este ou aquele produto a nós. Então, a gente está se entregando e está se tornando uma mercadoria. A Quaresma está nos provocando a isso, entende? Aquele lugar onde nós vamos nos tornando um objeto. Quando a gente dá de comer a alguém, quando nós partilhamos um pouco daquilo que é nosso com quem nos pede de comer, o que nós estamos dizendo é que aquele que está na sua indigência tem um valor, tem uma dignidade, e não obstante não tenha as mesmas roupas que nós, não obstante não more no mesmo apartamento chique do que nós, ele tem um valor em si mesmo, e é uma epifania de Deus. Quando vamos ao final do Evangelho de Mateus, a pergunta que Jesus diz que vai fazer a nós é se nós somos capazes de perceber o valor do outro, que aparentemente nos era estranho. Quem está preso, quem está com fome, quem está com sede, quem está doente, nos é estranho, porque a indigência deste outro diante de nós comunica a nossa. Mas para além da máscara da face, por detrás do mendigo, há um valor. Por detrás daquele que está maltrapilho, há um valor explícito que tem que ser alcançado e reconhecido, porque Jesus diz, essa é a pergunta final do Evangelho de Mateus, que Ele nos fará perceber no dia do juízo que Ele padece, naquele que tem fome, naquele que tem sede, naquele que está nu, naquele que está preso, naquele que está doente. E é por isso que os 10 mandamentos do livro do Êxodo estão nos insistindo para que percebamos que Deus é o totalmente outro, portanto não pode ser manipulado, nem banalizado, nem abusado, e que nós também nos perguntemos nas relações uns com os outros se a gente se vê como pessoa com uma dignidade e com um valor, ou se o outro é apenas uma mercadoria. E aqui insisto nesse ponto. Se a gente não percebe o valor dos outros que está diante de nós, a gente não ama, mas apenas suga. Nós somos uma sociedade do descarte e, portanto, uma sociedade que tem muita dificuldade de entender o que é um afeto verdadeiro. Porque tudo tem preço, tudo tem prazo de validade e não sabemos mais o que é a amizade, mas apenas contato nas redes sociais. O amor se desfez, é apenas egoísmo escoltado. Basta ver como se dissolvem os nossos casamentos, sem nenhum demérito ao divórcio, né? Porque às vezes a gente encontra com cada coisa que dá vontade de falar para a mulher assim, você fez até bem, até aguentou demais, porque se fosse meu marido, eu já tinha corrido há muito mais tempo. Mas há algo de muito grave quando nós amamos com prazo de validade, quando nós amamos com uma ilusão de que o outro pode ser descartado. Há algo de muito podre no reino da Dinamarca, quando nós não somos mais capazes de entender que um casamento, por exemplo, é um vínculo para a eternidade e não apenas sobre interesses particulares, sobre um book ou postagens caras nas redes sociais e não apenas sobre pose. Quando nós vemos aqui os 10 mandamentos, nós estamos comparecendo diante disso, sobre a nossa atenção ao outro, porque a nossa sensibilidade está profundamente sequestrada. E aqui nós nos lançamos no Evangelho. Jesus, observando a proximidade da Páscoa dos judeus, aqui João está demarcando muito bem que uma coisa é a Páscoa dos judeus, outra coisa é a Páscoa dos cristãos, sem, poderíamos dizer, nenhum antissemitismo. Nós, enquanto cristãos, nos libertamos daquelas que eram as estruturas do Antigo Testamento. Não temos a necessidade de guardar a lei, o sábado e o templo, porque entendemos que a lei e o sábado e o templo são para nós e não o contrário. Aqui, quando João
demarca a separação da Páscoa dos judeus e da Páscoa dos cristãos, ele está nos provocando sobre o fato de que a gente pode ter uma relação pervertida com as coisas sagradas. O amor não adoece quando ele se torna uma rotina. Não é difícil quando nós estamos diante de uma pessoa que diz estar conosco, mas que não consegue traduzir o seu amor, por exemplo, se lembrando que é dever dela também buscar o filho às 17 horas na escola. Então, nós sabemos muito bem que o amor não é verdadeiro quando só lhe sobram as exterioridades. Um amor que é só externo, que é só ritual, que é só rotina, que é só obrigação, desidratou. O templo de Jerusalém, então, estava desidratado da graça. Era um espaço de culto exterior. Deixa de ser uma casa de oração para se tornar uma casa de comércio. E insisto neste ponto. Uma característica de um amor esvaziado é que nós temos que ter compensações. Veja você hoje, certamente não na sua família, nem na família de ninguém da sua família, mas certamente nos parentes da sua vizinha, quantos mais os pais forem ausentes, mais caros serão os presentes dos filhos no Natal. Quanto mais negligência afetiva, mais postagem de viagem e do curso de inglês que o filho alecrim dourado faz. Então é isso que Jesus está criticando. Um templo vazio de graça tem que ser cheio de dinheiro. Uma vida sem sentido terá que ter bastante cartão estourado. Um casamento falido terá que ter muitas postagens. Então Jesus atravessa o templo e o sábado, desrespeita os tabus rituais para lembrar que o sentido do templo está não na exterioridade, não na exibição, não no Instagram, mas no fato de que o templo deve ser uma casa da graça, a graça que vem de graça, de que o sábado tem que ser um tempo da graça divina. Então, se o templo não convida à contemplação e ao encontro com Deus, ele não serve para nada. Se o sábado não é um convite a gente a perceber de que este excesso de busca pelo empreendedorismo vai nos fazer devorar a nós mesmos e a gente, por exemplo, não vai tomar consciência dos nossos filhos crescendo em nome de juntar riquezas e ativos, não faz sentido. Esta crítica de Jesus é absolutamente pertinente. Onde é que em nossa vida, minhas irmãs e meus irmãos, está tendo acúmulos desnecessários de coisas que não são tão importantes assim? Onde é que em nossa vida está havendo um abuso do outro, e a gente está se relacionando, seja no ambiente de trabalho, seja no casamento, seja com os nossos filhos, abusando do outro, ao invés de ver o rosto, a face, aquilo de que o outro tem necessidade, estamos apenas pensando em nós mesmos. E onde é que nós estamos excluindo, dividindo? O zelo ardente do nosso Deus levantou os cambistas com o seu dinheiro, que é sempre um falso valor. Quando o coração está vazio, as mãos têm que estar cheias. Quando a vida está sem sentido, nunca é suficiente aquilo de que nós nos alimentamos. Por isso a pertinência do jejum, da abstinência, o despojamento próprio da quaresma. E ele então queima, quinar, zelo no Antigo Testamento, amor ardente no Novo. E aí terminamos com a segunda leitura, quando o apóstolo Paulo, certamente tendo escutado Charlie Brown Jr., porque o apóstolo Paulo certamente escutava boas músicas, ele diz assim: só os loucos sabem. De fato, isso é verdade, não é? Porque o louco é uma pessoa que tem a capacidade de ver aquilo que está escondido pela hipocrisia, né? Já esteve diante de um doido. As crianças têm um quê de loucura, não é? Ou nós, quando vamos ficando mais velhos, vai diminuindo a nossa atividade no córtex pré-frontal e aí a língua perde o freio. Então, a loucura nos ajuda a ver o óbvio. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, aquilo que o mundo julga que é sabedoria, aquilo que faz o mundo inchar, não significa nada para Deus.
A sabedoria que vem de Deus, ela manifesta-se na cruz. Na cruz está a máxima expressão da sabedoria. E o que é que nós aprendemos na cruz? Por que é que só os loucos sabem, como nos lembra Charlie Brown Jr.? Em primeiro, porque os loucos são autênticos. E numa sociedade de tantas máscaras e de tantas hipocrisias, quando a gente vê alguém sendo sincero, alguém de quem a gente não tem que esconder a carteira, a gente tem a impressão que está diante de um milagre. Então, esta é a loucura que vem de Deus, a loucura da graça divina. E a loucura de pregar um Cristo crucificado é aquela de perceber que o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira realização e a satisfação que nós buscamos em nossos excessos e em nossos acúmulos está em perceber que a vida só tem sentido quando nós encontramos um motivo pelo qual dar a vida. O que cura um casamento, o que cura um ambiente de trabalho, o que cura uma sociedade de suas exclusões, de seus abusos, de seus excessos e de suas mordidas, é que a gente se preocupa um pouco menos com a gente mesmo e com a própria satisfação e adie, ocupando-se não só daquilo que importa a si mesmo, não só daquilo que lhe satisfaz, mas tem um pouco de tempo para se perguntar sobre aquilo que é necessário para os outros. Esta é a sabedoria louca da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre e nos amou até o fim, não é? Também nós aprendamos nesta quaresma aquilo que só os loucos sabem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,